Bom dia, Denis. Bom dia aos ouvintes da cidade. É um prazer, Denis, sempre falar no microfone da Rádio Cidade. E aí, presidente, sua impressão da estreia, do empate, torcedores animados, esperando que era uma arrancada para 3 pontos, por ser um adversário do mesmo paralelo do Criciúma no Brasileiro. Sua avaliação desse ponto aí em casa, presidente? Ô, Denis, o sonho de milhões de torcedores brasileiros é ver seu time brilhar, né? Uma competição difícil, e é um orgulho para nós termos o Criciúma, né, nesse pelotão de elite do futebol brasileiro, né? Ninguém entra em campo para perder, né, Denis? Ninguém diz assim, eu quero ficar pior. O Criciúma, ele entra em campo para ganhar, né? Nossa expectativa era de uma vitória, né? O jogo terminou empatado, os atletas, né, honraram a camisa do Criciúma. O Juventude, teoricamente, encontra-se no grupo de clubes, como você falou, que busca a manutenção na Série A, juntamente com o Criciúma, né? Eu considero um resultado normal, né? O Juventude, vice-campeão do Rio Grande do Sul, uma escola muito forte do futebol brasileiro, né? E o Criciúma, como sabemos, bicampeão catarinense, né? É o início da competição, né, Denis? A primeira rodada, uma competição longa. Eu tenho certeza absoluta que temos um bom plantel, temos um projeto, nós precisamos seguir trabalhando, né, confiando no trabalho que tem sendo executado, né, Denis? Uhum. E eu percebo uma ansiedade muito grande por parte de torcedores e alguns segmentos da imprensa, né? Calma, pessoal, é jogo a jogo, né? Não faltará esforços. O Criciúma vem de 1 ano e 11 meses atrás, uma Série B do Campeonato Catarinense. Estamos evoluindo, estamos nos estruturando. A competição é difícil, todos sabem, né? Porém, é uma missão que eu julgo que é possível e é atingível, né? Seguir em frente, dentro daquilo que nós prospectamos e dentro dos processos que nós estamos implantando no Criciúma. Uhum. Presidente, o Criciúma vai fazer contratações aí nos próximos dias ou não vê a necessidade, presidente? O Criciúma sempre esteve no mercado, Denis. E o Criciúma teve com o olhar do mercado fora do território nacional. A prova disso é que nós temos um atleta uruguaio, né? Nós temos um atleta que jogou num clube mais vezes campeão da Libertadores. Isso é inédito na história do Criciúma, o Barça, né? Nós temos atleta colombiano, nós temos um atleta francês, nós temos um atleta venezuelano, nós temos um atleta peruano, alguns com passagens por seleções de seus países. Então o Criciúma sempre teve olhando o mercado, né? Agora o que precisa ser entendido é que o Criciúma tem um tamanho, né? No caso que ocorreu com o Kaiser, por exemplo, nós recebemos uma notificação extrajudicial e foi dada ao Criciúma 72 horas para cumpri-la, né? E o Criciúma é um clube que cumpre contrato. Nós tínhamos algumas situações, eu falei com o presidente do Fortaleza, né? Sabíamos do risco quando assinamos o contrato. Nós tínhamos duas opções. Ou trazíamos o Kaiser via aquisição do seu passe, aquisição dos direitos econômicos, a insignificância de 6 milhões e 500 mil reais, fora da realidade do Criciúma. Eu não faria isso jamais. Ou traríamos dentro desse nível de risco, né, para que ele nos ajudasse no Campeonato Catarinense e possivelmente no Campeonato Brasileiro, né? Então Fortaleza tinha um débito com o Kaiser, né, e aproveitou a oportunidade para fazer a distribuição desse débito, fatiar isso em parcelas, né? Resolve esse passivo com o atleta, né? E resolve também questões financeiras. O atleta resolve questões importantes lá com Fortaleza, porque nós não podemos esquecer que isso é capitalismo, tá?
E a vida segue, né? Uhum, uhum. Mas e vem mais algum reforço aí nos próximos dias ou não, presidente? Não, como te falei, Denis, o Criciúma sempre esteve no mercado. Eu acabei de dizer, o Criciúma sempre esteve no mercado, né? E nós vamos fazer tudo que puder ser feito. Nós temos um bom plantel, nós sabemos onde estão as necessidades, né? Estamos trabalhando para que isso ocorra. Eu repito, o Criciúma sempre esteve no mercado, dentro da sua realidade. Nós temos aí, no caso específico do Fortaleza, que é um clube saneado, resolvido, tinha um débito de alguns milhões com o atleta, né? O Criciúma não vai fazer isso. Nessa gestão deles, nós vamos fazer aquilo que for possível fazer dentro da capacidade do clube. Então nós estamos no mercado, repito, estamos no mercado em busca de atletas cujo se encontre dentro da capacidade orçamentária do clube. Certo. Não faremos loucura em hipótese alguma deles. Uhum. Ô, presidente, o que aconteceu com o gramado do Heriberto Wilson no sábado, hein? Foi muito utilizado antes, aquela questão dos torcedores entrarem na final, o que aconteceu, presidente? Eu acho que é até interessante nós consultarmos aí quem dá a previsão do tempo na emissora. Eu acredito que tenha chovido aí muito acima do padrão normal, né? Tivemos chuvas intensas na quinta, sexta e sábado, né? Então esse foi um dos motivos, né? Agora nós vamos fazer uma consulta à empresa que presta serviço ao Heriberto Wilson, que presta serviço ao clube, né? E tentar entender o que ficou naquela situação que eu não tinha visto até então, o Heriberto Wilson naquele estado ali, né? Mas nós estamos atentos e se houve um problema, nós fomos eleitos no clube para gerenciar esses problemas, né? Então, se tem um problema, vamos resolver o problema. Uhum. Ô, presidente, muitos incidentes com o VAR nessa rodada do Campeonato Brasileiro, aqui mesmo, né, em Criciúma e em outros jogos, presidente. Eu inclusive fui chamado, nós pertencemos a um grupo do presidente do clube da Série A, para que o Criciúma se manifeste. O Criciúma não deve se manifestar, né? O ano passado eu participei de uma reunião com a Comissão Brasileira de Arbitragem. A Comissão Brasileira de Arbitragem, ela reconhece que existe deficiência em árbitros de cabine, né? Precisa ter uma escola, uma graduação, né? Naquela oportunidade deles foi sugerido para que tivesse uma formação de árbitros, né? Nós temos dificuldade em árbitros de campo e árbitros de cabine é algo novo no futebol no mundo, né? Então, eu acredito que nós vamos ter mais problemas, né? Mas também acredito que o VAR tem contribuído para melhorar o futebol, né? E algo que me incomoda muito é a questão do tempo para a tomada de decisão. Em alguns casos, no caso do jogo do Criciúma, foram 6 minutos para tomar uma decisão, né? Se você olhar no relógio, ficar parado olhando no relógio, olha, 6 minutos demora para passar, né? Então, mas é um processo evolutivo no qual nós temos que passar, né? E é importante entender que tem certas situações que não pertencem à nossa geração, né? Futebol é um esporte que existe há muitos e muitos anos, né? Vem evoluindo, e árbitro de cabine é algo novo, né? Não acredito que exista má intenção, a questão é ter homens que estejam preparados para exercer essa atividade nova. Certo. E presidente, e o Tencate, hein? Firme e forte. É verdade que tem uma turma assediando aí o Tencate, outros clubes, presidente? Olha, eu não gostaria de falar sobre isso, né? Certo. Mas o Tencate tem uma história que é sabida, reconhecida e diferente do futebol brasileiro, né? Ele veio de uma Série B do Campeonato Catarinense, então obteve conquistas que grandes treinadores que passaram pelo Criciúma não obtiveram, chama atenção, e ele é um profissional extremamente valorizado, né? É normal que tenha clubes que estejam olhando. Nós também estamos olhando o mercado, né? Eu respondi a tua pergunta ainda há pouco, que Criciúma olha o mercado, né?
É normal que o mercado olhe o Criciúma e quem compõe a equipe do Criciúma. Mas nós estamos fechados com o Tencate, ele está feliz no Criciúma, faz um excelente trabalho. Aliás, faz um dos melhores trabalhos da história do clube, né, Denis? Essa é a grande verdade. Ninguém pode negar isso, porque isso é algo verdadeiro, né? Se você disser assim, puxa, nós temos um título da Copa do Brasil, é verdade. O mais importante título da Copa do Brasil. A Copa do Brasil era um outro modelo, naquela oportunidade eram 6 jogos. O Criciúma foi campeão brasileiro no modelo de 6 jogos, né? E se nós passarmos mais 2 jogos da Copa do Brasil, se o modelo fosse o mesmo antigo, nós seríamos campeões da Copa do Brasil passando mais 2 jogos, né? Então o Tencate faz um bom trabalho, é um excelente treinador, tem a equipe na mão, está sendo percebido pelo mercado, sim, nós sabemos disso, né? Está muito feliz o Criciúma e fica conosco, Denis. Presidente, obrigado pela atenção de sempre, cumprimentos, boa semana, bom jogo lá em Belo Horizonte, onde o Dante estará na quarta-feira. Um abraço. Então, Denis, eu deixo um recado aí para que o nosso torcedor acredite, né? Eu percebo que tem muitos segmentos aí que estão muito ansiosos, né? O Criciúma tem um tamanho, nós confiamos, nós temos um projeto, o projeto é de manutenção na Série A, a conquista do Campeonato Brasileiro é um sonho de milhões de brasileiros, e ver o clube brilhar, né, é um sonho, e o sonho do Criciúma é estar no bloco de elite, né, e queremos pensar também um pouquinho mais aí, de repente, numa competição internacional, né, confiando, apoiando como sempre e agradecendo por todos aí, por todo o apoio que temos recebido, Denis. Um abraço, boa semana. Bom dia. Bom dia. Presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, começa a semana pós-estreia no Campeonato Brasileiro e agora é o seguinte, o Criciúma joga quarta-feira, 8 da noite, na Arena MRV em Belo Horizonte contra o Atlético. E aí no fim de semana folga, porque seria o jogo aqui com o Fortaleza, esse jogo ainda não tem data. E aí depois no outro sábado o Criciúma visita o Vasco da Gama e depois visita o Grêmio. Olha a sequência, em 3 jogos fora, Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio. Mas só passa por isso quem está na Série A, né? Então, boa sorte, Tigrão.